IHS capítulo 2 definição de iniciação 4 de 6. Continuando com os comentários de Michael Robbins. 1. O parágrafo termina com uma anotação dos efeitos da expansão iniciática gradual. Isso levará à crise. Quando a consciência se expande, os velhos padrões são vistos como realmente são, e a sua continuação não é mais desejada ou tolerada. A vontade de mudar torna-se muito forte, e isso coloca sob estresse os confortáveis padrões de hábitos de nossa personalidade. Voltando ao texto. Nesta crise, que necessita da ajuda de um mestre, é realizado um ato definido de iniciação que, agindo sobre um centro particular, produz um resultado em algum corpo. Ele ajusta os átomos a um determinado tom e permite que uma nova taxa de ritmo seja alcançada. Comentário. 1. Devemos sempre utilizar todos os recursos, internos e externos, à nossa disposição antes de podermos esperar a ajuda de um mestre. Muitas vezes, a ajuda concertada vinda de cima chega na última hora, quando os próprios recursos do candidato se esgotaram abnegadamente. 2. Quando o processo de iniciação é corretamente auto-iniciado e perseguido pelo aspirante discípulo, um ato de iniciação pode ser realizado legalmente por um mestre ou hierofante. O mestre pode ajudar na transferência ou estabilização da energia necessária para completar a expansão da consciência auto-iniciada. O ato definitivo de iniciação estabiliza a expansão, que vem ocorrendo há muito tempo antes do evento hierárquico denominado iniciação, e torna os ganhos desse longo processo uma aquisição permanente, algo em que o recém-iniciado pode sempre confiar como estável e facilmente acessível. 3. Sempre há um próximo passo à frente. Existe uma ciência precisa da iniciação, e o ato de iniciação, realizado pelo mestre ou hierofante, garante a conquista permanente do próximo passo. Tal passo pode ser considerado uma repolarização da consciência dentro de um novo centro de atividade e a estabilização de novas potencialidades de consciência 4. Por exemplo, durante o processo iniciatório, a energia do corpo etérico pode oscilar entre o plexo solar e o coração. O aspirante trabalha arduamente para promover a elevação da energia, ajudando, através da prática do amor-sabedoria inclusivo, o centro do coração a ganhar domínio sobre o plexo solar. O iniciador então aplica o bastão de iniciação de uma maneira específica ao centro do coração, ajudando a fortalecer esse centro em relação ao plexo solar, na verdade, ajudando a estabilizar um novo relacionamento entre esses dois centros. O corpo emocional será então afetado beneficamente por esse ato definido de iniciação e, no que diz respeito ao funcionamento psicológico do candidato, o amor e a compaixão tomarão mais facilmente o lugar do desejo e do egoísmo. 5. O ato de iniciação preocupa-se com a mudança de vibração e ritmo nos vários veículos do candidato. A abordagem iniciática geral leva ao aumento da frequência vibratória dos átomos no chakra ou veículo para o qual a atenção do iniciador é dirigida. Provavelmente, em relação aos átomos dentro de qualquer chakra ou veículo da personalidade, existem certos fluxos ou pulsações cíclicas de energia. O ritmo desses fluxos também é afetado pela aplicação do cetro, e eles são alterados de acordo com ritmos cíclicos precisos, cuja natureza é conhecida pelo iniciador. 6. Observe que, nesta perspectiva, a iniciação é um processo quase musical. Os fatores de altura e ritmo são fundamentais para o processo musical. Sem dúvida, no processo global de iniciação também estão envolvidas mudanças de melodia e o refinamento da harmonia. A iniciação é certamente, do ponto de vista musical, um processo de harmonização. Cada ser humano deve soar correta e belamente dentro da sonata solar do nosso Logos solar. Se alguém já ouviu a orquestra infantil comum, sabe até onde ela precisa ir antes de soar como a Filarmônica de Nova York. O processo iniciático leva gradualmente todos os instrumentistas e, coletivamente, a orquestra a esta qualidade de sonoridade. Voltando ao texto. Esta cerimônia de iniciação marca um ponto de realização. Não traz realização, como tantas vezes é o equívoco. Simplesmente marca o reconhecimento, pelos professores observadores da raça, de um ponto definido na evolução alcançado pelo aluno, e dá duas coisas. Comentário. 1. A verdade importante é reafirmada. Alcançamos por meio de nossos próprios esforços, e essa conquista é então reconhecida ou reconhecida. A iniciação é um direito conquistado e um rito conquistado.
2. O equívoco de que a iniciação traz realização é galopante entre os aspirantes espirituais, em grande parte por causa da dependência espiritual e da preguiça. Eles sempre parecem acreditar que podem ser iniciados de acordo com a vontade do professor, independentemente do que façam ou de como se prepararam. 3. Os professores, de fato, observam, e há vários graus de vigilantes. O mestre depende de relatórios de iniciados inferiores que, no entanto, são mais desenvolvidos do que aqueles que eles supervisionam. 4. Os professores estão ansiosos para que os alunos progridam, simplesmente porque são necessários trabalhadores confiáveis na enorme tarefa da redenção humana e planetária. Não há preocupação de que a vibração crescente passe despercebida acima. Quando um determinado nível vibratório é alcançado, a lei exige o reconhecimento por parte daqueles que estão em uma posição espiritual para afirmar, confirmar e estabilizar esse nível de conquista. 5. Por outro lado, nenhuma importunação atrairá a atenção do mestre se um aspirante prematuramente exigente não tiver cumprido os requisitos necessários. Há exatidão e justiça neste processo. Voltando ao texto. A cerimônia de iniciação, que é um ato de iniciação, dá uma expansão de consciência que admite a personalidade na sabedoria alcançada pelo ego, e nas iniciações superiores na consciência da mônada. Comentário. Uma consciência se expande até que a personalidade seja admitida na sabedoria alcançada pelo ego. Qual ego? O ego considerado como a consciência dentro do corpo causal, ou seja, a alma humana, elevada ao status de ego porque funciona desinibidamente através do corpo causal? Ou o próprio ego considerado como o anjo solar? 2. Talvez ambas as visões do significado de ego sejam verdadeiras até certo ponto. Através de qualquer personalidade, a alma humana não consegue expressar ou mesmo compreender todo o valor que foi adquirido ao longo de muitas encarnações. Mas à medida que a iniciação se aproxima, cada vez mais o tesouro causal subjetivo fica disponível para a consciência da personalidade. Durante o período da terceira e quarta iniciações, a personalidade infundida na alma é capaz de expressar uma grande parte do conteúdo do corpo causal e torna-se um homem para todas as estações, um aquariano verdadeiramente universal, um gênio. 3. O processo iniciático nos eleva gradativamente aos pés do anjo solar. O anjo solar é um nirvani, que retorna de uma Amavantar anterior. Atualmente, não há como um ser humano compreender e expressar tudo o que é um anjo solar. O anjo solar e o ser humano são ordens de vida totalmente diferentes, e existe um grande abismo de desenvolvimento entre eles. Mas pelo menos algo da consciência deste ego superior pode ser acessado e manifestado através da personalidade. O anjo solar deseja dar personalidade à sua personalidade. Os resultados do treinamento autoaplicado da alma humana durante o processo de iniciação tornam esta doação cada vez mais possível porque a receptividade espiritual da personalidade tornou-se suficiente. Assim, o treinamento iniciático auto-iniciado torna a personalidade apta para receber, reter e expressar uma porção da qualidade e potência do anjo solar. 4. Observe que é a sabedoria que é alcançada, e a sabedoria sempre se relaciona com as verdades eternas, com o conhecimento das coisas como o Logos as vê, qualquer que seja o Logos. Como espíritos tríades fazemos parte de um Logos e, portanto, podemos aprender a ver, compreender e aplicar com sabedoria. 5. Já somos altamente realizados em aspectos que não são facilmente compreendidos pela consciência da personalidade. Já temos estoques de conhecimento das experiências cosmo-históricas da mônada, experiências que ocorreram antes da mônada se envolver no processo redentor da Terra. Da mesma forma, a mônada tem a consciência contínua da unidade. 6. As iniciações superiores admitem a personalidade anímica naquilo que a mônada conhece e é. De certa forma, somos assim admitidos na presença de nós mesmos. Somos restaurados à nossa própria natureza superior, que é tão poderosa que a emanação relativamente frágil dessa natureza superior, que é chamada de personalidade, não poderia resistir à presença dessa natureza superior sem treinamento e experiência iniciatória. O primeiro aspecto da divindade é o último a emergir na manifestação. 7. Através do processo de iniciação, crescemos naquilo que já somos. Voltando ao texto. 2. Um breve período de iluminação em que o iniciado vê aquela porção do caminho que tem pela frente a ser trilhada e em que ele participa conscientemente do grande plano de evolução. Comentário. Sempre há um próximo passo pela frente.
O solar anjo sabe qual deveria ser esse passo, e mesmo a alma humana, quando liberada, durante o sono, e mais plenamente, na morte da personalidade, em seu corpo causal no plano mental superior, sabe muito mais do que normalmente faz quando confinado à sua própria consciência normal da personalidade, consciência predominantemente limitada pelo cérebro físico. 2. Não é bom ver muito à frente, porque isso poderia facilmente destruir a necessária concentração na actual área de confinamento sacrificial. O anjo solar é prático, assim como o iniciador. 3. Precisamos ver o futuro o suficiente para nos dar um firme senso de direção e o incentivo para avançar nessa direção. Onde não há visão, o povo perece. Onde há demasiada visão, as pessoas podem não cumprir os seus deveres atuais. 4. A consciência da personalidade, em sua maior parte, esquece o que foi visto durante a cerimônia de iniciação, mas algum padrão de orientação permanece em segundo plano e serve como uma espécie de monitor interno para corrigir erros e divergências do caminho pretendido. 5. Muitos de nós somos guiados internamente por aquilo que não conseguimos lembrar em detalhes. Talvez, nos momentos mais elevados de nossa meditação, possamos elevar-nos a estados de frequência vibratória suficiente para reaprender aquilo que já nos foi mostrado interiormente. Nesses momentos a nossa convicção quanto ao nosso destino é grandemente afirmada, e parecemos saber, espiritualmente, o que estamos fazendo e para onde vamos. Voltando ao texto. Após a iniciação, o trabalho a ser feito consiste em grande parte em tornar essa expansão de consciência parte do equipamento para o uso prático da personalidade e em dominar aquela parte do caminho que ainda precisa ser percorrida. Comentário. 1. A iniciação é uma outorga de qualidade e poder. A outorga ocorre no plano mental superior e ressoa com veículos lunares específicos, dependendo de qual iniciação é realizada. 2. A qualidade e a potência, no entanto, têm de ser incorporadas à substância dos veículos inferiores, e isto leva tempo. O tibetano sugeriu que isso poderia levar 14 anos, ou cerca de meio ciclo de Saturno. Quando um homem começa a seguir o caminho da meditação oculta, leva quase 14 anos para reconstruir os corpos sutis, incidentalmente, o físico. LOM 130. 1. A revelação é uma coisa, o trabalho árduo segue a revelação, assim como a precedeu. 2. A praticidade espiritual é o objetivo. Cada iniciado se esforça para ser um místico prático, que é um ocultista praticante e servidor, com coração aberto e mente iluminada. 3. No caminho da iniciação vale a pena saber exatamente o que estamos fazendo e cumprir nossos deveres com paciência infinita. Quanto mais maduros formos espiritualmente, mais seremos capazes de fazer isso. Voltando ao texto. O lugar e o efeito da iniciação. A cerimônia de iniciação ocorre nos 3 subplanos superiores do plano mental e nos 3 planos superiores, de acordo com a iniciação. A estrela de 5 pontas, nas iniciações no plano mental, brilha acima da cabeça do iniciado. Isto diz respeito às primeiras iniciações que são sofridas no veículo causal. Foi dito que as 2 primeiras iniciações ocorrem no plano astral, mas isto é incorreto e a afirmação deu origem a um mal-entendido. Eles são sentidos profundamente em conexão com os corpos astral e físico e com o mental inferior, e afetam seu controle. Sendo o efeito principal sentido nesses corpos, o iniciado pode interpretá-los como tendo ocorrido nos planos em questão, pois a vivacidade do efeito e a estimulação das 2 primeiras iniciações atuam em grande parte no corpo astral. Mas deve-se sempre lembrar que as iniciações principais são recebidas no corpo causal ou, dissociadas desse corpo, no plano búdico ou no plano átmico. Comentário. 1. O tibetano esclarece alguns equívocos relativos ao local da cerimônia de iniciação. A localização real são os 3 subplanos superiores do plano mental, os planos inferiores da personalidade, e os veículos compostos pela força-matéria desses planos, são afetados de acordo com a iniciação específica e o subplano específico do plano mental superior no qual essa iniciação ocorreu. É fácil ver como pode surgir a interpretação errada de que as iniciações são tomadas em veículos específicos da personalidade, uma vez que o efeito principal é sentido nesses veículos. 2. O brilho da estrela está particularmente associado às 3 primeiras iniciações. Na terceira iniciação o iniciado vê definitivamente a estrela. Nas 2 primeiras iniciações a estrela pode brilhar, mas não é o registro específico da iniciação que, ao contrário, vê a luz.
Talvez nestas duas primeiras iniciações a estrela esteja acima e não antes do iniciado. 3. A primeira iniciação afeta o controle do corpo físico etérico. Isso ocorre no terceiro subplano do plano mental. Dizem-nos que após a iniciação o corpo causal do iniciado é reorientado para o segundo subplano do plano mental superior. A analogia sugere que a segunda iniciação ocorre no segundo subplano do plano mental superior e a terceira iniciação no terceiro subplano. Teremos que estudar em outra parte do ensinamento para confirmar este pensamento. 4. Iniciações superiores ao terceiro são tomadas fora dos limites do corpo causal. Na quarta iniciação, o corpo causal atinge a plenitude, mas está pronto para destruição. A apreensão búdica é confirmada nesse grau, portanto é necessária pelo menos alguma associação com o plano búdico durante esse processo de iniciação específico, o quarto. 5. A quinta iniciação corresponde ao Atman, portanto, um foco átmico faz muito provavelmente parte desse evento iniciático. Voltando ao texto. Nas duas iniciações finais que libertam o homem dos três mundos e lhe permitem funcionar no corpo de vitalidade do Logos e exercer essa força, o iniciado torna-se estrela de 5 pontas e desce sobre ele, fundindo-se nele. E ele é visto bem no centro. Esta descida é provocada pela ação do iniciador, empunhando o cetro do poder, e coloca o homem em contato com o centro do corpo do Logos planetário do qual ele faz parte, e isto conscientemente. As duas iniciações chamadas sexta e sétima ocorrem nos planos búdico e átmico. A estrela de 5 pontas brilha de dentro de si mesma, como diz a frase esotérica, e se torna a estrela de 7 pontas, ela desce sobre o homem e ele entra na chama. Comentário. Alguns dos resultados da quarta e quinta iniciações são discutidos aqui. Elas são aqui chamadas de as duas iniciações finais, embora sejam apenas relativamente finais. Mais 4 iniciações são possíveis. Mas para o programa que, através da iniciação, faz de um homem um mestre de sabedoria, eles são suficientemente finais para serem considerados como tais. 2. A dinâmica da estrela da iniciação é discutida. O homem não apenas vê a estrela, como faz na terceira iniciação, mas também se torna a estrela. Um mestre de sabedoria é uma estrela de 5 pontas aperfeiçoada. Ele se tornou um representante maduro e magistral do quinto reino da natureza. 3. A descida da estrela da iniciação é um processo que facilita um ato de identificação. O iniciado avançado está crescendo conscientemente na vida, na consciência e no corpo de Sanat Kumara, cujo símbolo é a estrela de 5 pontas. 4. Cada ser humano, como mônada, faz parte de um dos centros do Logos planetário. Talvez o raio monádico maior dê a pista sobre qual centro. Haveria então uma escolha tripla, e o mestre da sabedoria, por exemplo, poderia descobrir que é uma célula dentro da garganta, do coração ou do centro da cabeça do ser planetário. O centro Ajna também deve ser considerado. É improvável que as unidades humanas sejam aspectos dos centros inferiores do Logos planetário. 5. Para manter uma perspectiva proporcional, deve-se perceber que a quinta hierarquia criativa, os anjos solares, é mais avançada que o quinto reino da natureza. Os membros da quinta hierarquia criativa já passaram pelo quinto e sexto reinos da natureza, ou reinos equivalentes, em outros Mamanvantaras. Alguns provavelmente entraram no sétimo reino, o reino das vidas solares. 6. O corpo de vitalidade do Logos solar são os 4 éteres superiores do plano físico cósmico, nossos planos sistêmicos normais búdico, átmico, monádico e logóico. Um iniciado do quarto e quinto graus realmente começou, da perspectiva logóica solar, a viver e por isso é apropriado que ele dela seja transferido para o corpo de vitalidade da vida maior. 7. Embora a quarta e a quinta iniciações estejam correlacionadas com o acesso búdico e átmico, aprendemos que a sexta e a sétima iniciações na verdade ocorrem nos planos búdico e átmico, respectivamente. A quarta e a sexta iniciações estão relacionadas, assim como a quinta e a sétima. Provavelmente, a diferença na maneira de relação da quarta e sexta iniciações com o plano búdico, e a diferença na maneira de relação da quinta e sétima iniciações com o plano átmico, relaciona-se com o grau de domínio do plano alcançado por o iniciado. Enquanto um iniciado de quarto grau está cada vez mais polarizado no plano búdico, um iniciado de sexto grau seria um mestre completo desse plano e seria capaz de exercer suas energias quase automaticamente.
Enquanto o iniciado de 5º grau está cada vez mais polarizado no plano átmico, um iniciado de 7º grau seria um mestre completo do plano átmico e seria capaz de exercer suas energias quase automaticamente. 8. Os seguintes pensamentos de um tratado sobre o fogo cósmico são relevantes para nossa discussão. 9. Quando o homem atingiu a consciência do plano búdico, ele elevou a sua consciência do homem celestial em cujo corpo ele é uma célula. Isto é alcançado na 4ª iniciação, a iniciação libertadora. Na 5ª iniciação ele ascende com o homem celestial ao 5º plano, do ponto de vista humano, o átmico, e na 6ª ele domina o 2º éter cósmico e tem consciência monádica e continuidade de função. Na 7ª iniciação ele domina toda a esfera da matéria contida no plano cósmico inferior, escapa de todo contato etérico e funciona no plano astral cósmico. TCF 121, 10. Por exemplo, um adepto pode trabalhar com formas e força dentro página 451 e do anel não passa de seu próprio logos planetário dentro dos 3 mundos, dentro do anel não passa do oposto polar de seu logos, ou dentro do anel não passa de 3 logoi planetários que formam um triângulo sistêmico. Ele não pode exibir esse poder nos planos superiores nem nas esferas dos esquemas sintetizadores e neutros. Após a 6ª iniciação, seu poder se estende aos 2 planos além dos 3 mundos, o búdico e o átmico, e dentro das esferas de todo o aspecto Brahma, conforme o visualizamos como a totalidade dos esquemas dos 5 Kumaras que são Brahma. Na 7ª iniciação ele tem poder em todos os 7 planos e dentro de todo o número de esquemas. Todas as palavras sagradas são então suas e ele pode trabalhar em assuntos de todos os graus, soar todas as notas e controlar todos os tipos de força. Ele está pronto então para guiar a vida para regiões fora da esfera de influência solar. TCF 450-451, 11. Não se pode negar que a 6ª e a 7ª iniciações, embora às vezes associadas aos planos búdico e átmico, também tenham uma conexão definida com os planos monádico e logoico, respectivamente. O Cristo, agora um iniciado de 7º grau em processo, está polarizado no plano logoico. É claro que seu poder no plano átmico seria muito maior do que seu poder no plano logoico. 12. São discutidas 2 iniciações até superiores à 4ª e 5ª. A localização destas iniciações já foi mencionada, e diferentes perspectivas possíveis foram apontadas. A dinâmica da estrela de 5 pontas relacionada com a 6ª e 7ª iniciações é, contudo, diferente daquelas da 4ª e 5ª iniciações. A estrela de 5 pontas brilha dentro de si mesma. Torna-se uma estrela de 7 pontas, presumivelmente na 7ª iniciação. Por analogia, o iniciado se tornaria uma estrela de 6 pontas na 6ª iniciação? 13. Em todo caso, durante estas iniciações posteriores, a estrela desce novamente sobre o homem e ele entra na chama. Chama, em particular, é mencionada agora, e parece que ao fazê-lo estamos nos referindo ao mar de fogo, um nome evocativo para o plano logoico. Somos todos, como mônadas, faíscas destacadas suspensas na chama pelo mais fino fio de forrar, confronte com SDI 45. Tal chama é na verdade o sistema de suporte à vida da mônada. Voltando ao texto. Novamente, as 4 iniciações, anteriores àquela do adepto, marcam respectivamente a obtenção de certas proporções de matéria atômica nos corpos. Por exemplo, na primeira iniciação 1/4 de matéria atômica, na segunda metade de matéria atômica, na o terceiro, 3/4 da matéria atômica, e assim por diante, até a conclusão. Como o Budi é o princípio unificador, ou o soldador de todos, na 5ª iniciação o adepto deixa os veículos inferiores irem e permanece em seu invólucro búdico. Ele cria daí seu corpo de manifestação. Comentário. Alguns dos detalhes técnicos interessantes do 5º raio da sabedoria eterna são apresentados aqui. 2. Quanto mais matéria atômica for encontrada na composição de um determinado veículo, maior será o nível vibratório que esse veículo é capaz de demonstrar e manter. A matéria atômica é o tipo de matéria mais avançado encontrado em qualquer veículo específico e, como tal, tem uma vibração mais elevada do que qualquer um dos outros 6 tipos de matéria que também compõem esse veículo. Qualquer veículo específico é feito dos 7 tipos de matéria encontrados em um determinado plano. A matéria atômica é o tipo mais elevado de matéria encontrado naquele plano e é característica do subplano mais elevado desse plano, enquanto os outros 6 tipos de átomos se relacionam com os outros, e inferiores, 6 subplanos.
Fim da parte 4 de 6 de a definição de iniciação, ouça a próxima parte.